Olá, pessoal! Então, aqui estamos hoje apresentando o MiCast, né? Então, a gente tem o DermaCast, que a gente fala com os pacientes, de assuntos dermatológicos. O MentoryCast, são mentorias, aulas para médicos. E agora o MiCast, além da Dermato. E hoje, para inaugurar o nosso MiCast, a gente tem uma figura ilustre aqui. Nós vamos apresentar o meu professor de inglês, né, que vocês ficam vendo aí o tempo inteiro no Instagram, Ricardo Pires. Valeu. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Ricardo, bem-vindo. Obrigado, Sandra. Então, eu vejo o Ricardo só pela telinha, igual vocês também, tá? Sim, Ele está longe de mim, mas vamos lá. Só viu que o Ricardo ao vivo é a cores que é? Uma vez? Uma vez, segunda vez hoje. É segunda, é igual personagem, assim, que a gente se vê só na tela. 6 anos já, hein? Pois 6 é, anos. É uma vida. Inglês é uma vida. É uma vida. Muito bem, Ricardo. Eu queria que primeiro você se apresentasse. Beleza, vamos lá. Meu nome é Ricardo, então, sou professor de inglês e há 11 anos eu estou aí no online. Já antes da pandemia eu iniciei, estava cansado de viajar, dar aula, São Paulo, Campinas, e vai e volta, sobe e desce, vira de ponta cabeça. Preciso parar, ficar em um lugar, e surgiu uma oportunidade. Uma amiga minha um dia me falou: Ricardo, vamos fazer aula, né? Ela morava aqui em Campinas e eu morando em Salto, e aí eu falei assim para ela: mas eu não vou mais para Campinas. Ela falou: não, a gente faz pelo Skype. Isso há 11 anos atrás, eu nem sabia o que era Skype. Aí comecei a fazer aula com ela e nunca mais parei. Estamos aí até hoje. Mas tem uma história antes, né? Então, primeiro qual que é o motivo que a gente está aqui hoje, né? Então, tudo que é bom a gente compartilha. Então, a gente tem muitos médicos, né? Eu tenho muitos médicos que me seguem, até por causa da Mentoria Derma, aí, que é a empresa de aula para médicos, e muitos pacientes. E a gente sempre posta, eu na bike fazendo aula de inglês, eu de manhã fazendo aula de inglês, falando como você tem tempo, né? E muita gente, Ricardo, você tem muito aluno que veio daí, né? Sim. Através dos seus posts aí eu consegui vários alunos, médicos aí. Né? Então, porque médico precisa. Sim. E quem não precisa? Todo mundo precisa, né? Hoje em dia o inglês, né, é essencial. Então, inclusive, eu faço algumas aulas que uma paciente minha, que virou aluna do Ricardo, acompanha as nossas aulas. Sim. Então, a gente tem essa conexão. Então, o que é bom, a gente compartilha mesmo. Legal. E a gente quer fazer isso aqui no MiCast. Então, o que é legal é para todo mundo. Mas tem uma história do Ricardo, né? O Ricardo não nasceu falando inglês, né? Não. A história é triste, gente. Não chora, não. Quando o Ricardo, não sei se ele vai contar a história do cachorro, do Ayrton Senna. Nossa Senhora. Não conta. Então, vamos lá. E essas histórias eu vi tudo em inglês. Então, vamos ver se meu inglês está bom para eu ter entendido a história inteira. Tá bom. Então, o Ricardo era uma criança normal, como todas. Não era normal. Não era normal, nunca foi normal. Não sou até hoje. Então, muito menos quando criança, né? Então, mas o Ricardo, conte a sua história, com a história do Ricardo com o inglês. Bom, eu nunca aprendi inglês na escola, né? Eu estudava numa escola particular em Salto e nunca aprendi inglês. E aí meu pai colocou eu numa determinada escola, uma dessas franquias aí, e eu me lembro que o pessoal tirava sarro de mim na sala de aula, porque eu não conseguia responder nada. Então eles perguntavam lá para os alunos, né? Tinha lá 5 alunos. Por exemplo, né? What's your name? Aí o cara falava: my name is Rogério. What's your name? My name is Maria. Chegava na minha vez: what's your name? Eu, travava, eu não conseguia. E aí chegou uma hora que eu falei: não, chega, eu vou para os Estados Unidos, eu vou estudar. E essa hora você tinha que idade? Eu tinha 15 anos. Isso no início da década de 90. Já não era normal, né? Não. Eu quis... Tipo assim, eu sou tão ruim que eu vou para os Estados Unidos. Eu vou aprender esse negócio, eu tenho que aprender. E aí, depois de 3 meses que eu estava lá, eu fiz o ensino médio nos Estados Unidos, né? E depois de 3 meses eu já estava legal, já estava me comunicando, já estava acompanhando aula de história, de geografia. E aí eu fui gostando, eu voltei, eu aprendi de verdade. Voltei, estudei mais uns 10 anos de inglês.
Estudei na melhor escola do Brasil, não vou fazer a propaganda deles, né? Eles não fazem a minha, Exatamente. eu não vou fazer a deles. E a gente depois, no final, aqui a gente tem uma surpresa para vocês. Super novidade. Aí, mas eu vou deixar para o final. Legal. E aí eu estudei e chegou um determinado ponto da minha vida que eu falei, eu quero ser professor dessa escola. Eu quero ser professor dessa escola, eu quero trabalhar com os melhores. Aí falaram, olha, cara, você vai ter que tirar um certificado aí da Universidade de Michigan, dos Estados Unidos. Eu nem sabia o que era isso. E eu falei, como é que é? Aí a gente já está aqui, que idade você tinha? Aí a gente tá... Eu já estava dando aula de inglês, já era coordenador de uma franquia lá em Salto, né? Eu estava o quê? Com meus 20 anos, talvez. Tá, uns 5 anos depois do burro do da burro, sala. isso. Tá. Aí eu falei, tá bom, vamos lá Tem salvação, então. Tem, claro que tem. Tem salvação. Se você não sabe inglês, personal inglês, deixa comigo, hein? E a gente tem uma história também, né? Tem, calma, gente. A gente tem primeira uma história do Ricardo, depois a minha história. Sim. E aí eu peguei e falei, precisa desse certificado e tal? Precisa, Ricardo. Sem esse certificado você não entra aqui. Beleza, vamos lá. 2001, eu prestei a prova da Universidade de Michigan e levei pau. Putz, foi horrível. Horrível. E aí, depois de 4 anos, porque eu achei que eu fosse passar. Pô, o cara estudou nos Estados Unidos um monte de tempo. Fez ensino médio lá nos Estados Unidos. É coordenador de uma escola da hora. Foi todo posudo lá. Levou. Sou o cara, né? I'm the man. É igual a pessoa que sabe guiar e vai tirar carta, né? Já leva o pau. Exatamente. Tem que... Tome, pau. Exatamente. Tem que ir no quadradinho da coisa. Aí eu peguei, fiz a prova em 2001, levei pau. Estudei por 3 anos. Em 2004 eu fiz e pum, passei. O bom, achei que era passando para paciente. Não. E nessa época eu tinha uma escola no Paraná, uma escola de inglês. E quando eu passei, eu fechei a escola no Paraná para ir dar aula nessa escola. Aí eu tive que fazer um treinamento de 2 semanas, quase 8 horas por dia, para ver se eu ia passar como professor, porque era super disputada, né? Aí, graças a Deus, passei. Depois de um tempo que eu estava lá, o pessoal só dava tapinha nas costas, você é legal, você é bom e tal. E falei, não, peraí. E eu viajava muito, né? Ia para Salto, ia para Campinas, era uma loucura. Essa escola era em Campinas? Campinas e São Paulo. Ia para São Paulo também. Você é de Salto? Eu sou de Salto. Tá. Só uma pergunta à parte. Salto de tu, vocês não gostam de falar, né? Aí, ó. Desculpa, era uma pergunta. Eu tô louco para perguntar isso. Não pode. Não pode. Então tá bom. Então, Salto. Você nasceu em Salto. Eu nasci em São Paulo. Né? Você nasceu em São Paulo. Mas quando era bebê, eu fui para Salto. Tá, entendi. E aí, Campinas, você vinha só para trabalhar mesmo? Dava aula particular, era uma loucura. Eu vinha de manhã, dava aula de manhã, voltava para Salto, dava aula em Salto, e eu estava contando pro meu filho hoje. E à noite, eu voltava para casa de novo. Então, eu rodava 200 quilômetros por dia para trabalhar, de moto. Aí parei e... Bom, faz 29 anos que eu dou aula agora, né? E... Estou nesse online aí. Não, vamos voltar. Vamos voltar. Aí a gente estava falando que você foi dar aula e o pessoal dava tapinha nas costas. Só tapinha nas costas, né? Pô, a gente gosta de você é um bom professor e tal. E eu estava cansado, não tinha nada de novo, nada de melhor para mim. Eu falei, já que eu sou tão bom assim, que vocês estão falando aí, então eu vou dar tchau para vocês e vou nadar sozinho agora, né? Não vou nadar com vocês, no aquarinho de vocês. E aí eu comecei a dar aula online, tinha um aluno, começou com... Isso faz quanto tempo? 11 anos. 11 anos. Online. Tá. Online, isso. Foi nesse momento que você foi para online. Foi nesse momento. Aí, eu não aguentava mais viajar. Tá. Né? E aí você tinha um aluno. Tinha um aluno. A história se repetiu depois, anos depois. A gente chega lá. Você sabe da história. E aí você tinha um aluno e a coisa foi crescendo. Foi crescendo. Foi tomando uma dimensão que eu nem imaginava. Eu nunca imaginava. Né? E aí foi. Tá, entre altos e baixos, porque assim, realmente ele não é normal. Enquanto ele deu aula para mim, a gente vai falar, mas ele teve um bar, teve 2 bares, vendeu cachorro, sim. Mudou para praia. Mudei para praia. Fiz tudo. Aí, por piedade, ficou comigo, era um aluno. Foi. Eu me desfiz, quando eu montei o primeiro bar, eu ainda tinha uns alunos, aí quando eu montei o segundo bar, eu falei, pessoal, infelizmente eu não vou ter mais tempo.
Mas tinha uma pessoa que eu não consegui falar, que eu não vou ter mais tempo para você, que era a Sandra. Sim, coitada. E eu dava aula para você dentro do bar, você lembra? Dentro do bar. Eu duro que ele abriu o computador no bar e o usuário do bar lá me conhecia. Eu dava aula para a Sandra dentro do bar. E ele era meu paciente, olha só. E aí, bom, e até hoje, né? Eu tô aí, graças a Deus, tá tudo dando muito certo. Então o Ricardo tem uma história que ele não sabia falar nada de inglês, ele foi atrás, aí fez lá, ele vai falar das histórias tristes, não esqueça das histórias tristes, porque tem os perrengues, né? Todo mundo acha que tudo é um mar de rosas e não é, nunca é. Não é. E aí ele foi... Aí depois voltou de novo, que aí ele quis ter carreira nisso, podemos falar assim. Aí voltou, aí foi para o Sul, tá vendo? Não para, aí foi, fazia, não sei o quê, e ele queria e virou online. Então, é o nosso personal inglês online aqui, e aí a gente se encontrou mais para frente. Mas antes disso, vamos voltar para as histórias tristes, porque você que não fala inglês, ou eu que não tenho tanta história triste assim em termos de inglês, mas sempre foi uma dor, né? Eu faço inglês de escola desde, sei lá, dos 4 anos, de escola, dentro de escola. E aí, meus pais não tinham condições. Meu irmão fazia medicina em escola particular, em faculdade particular. Eu sou 10 anos mais nova. E eu estudava com bolsa. Meu irmão também tinha um crédito educativo na faculdade. Foi tudo meio complicado. E aí, quando meu irmão se formou em medicina, então ele tinha 25, eu tinha 15, e ele casou, tal, sobrou dinheiro para fazer escola de inglês. Aí que eu fui para a escola, mas já com 15. Aí eu fiz dos 15 aos 17 para 18, que eu já ia prestar medicina. E não dava tempo de ficar estudando em escola de inglês, tinha que fazer cursinho, tinha que estudar, e comecei a me complicar naquilo. E aí, depois fazer medicina também não dava tempo. Aí, no meio de medicina para frente, que eu falei assim, eu tenho que voltar. E eu fazia umas aulas particulares, tentando encaixar. Então, sempre existiu, mas sempre aquela dor. Caramba, né? Eu não falo, eu não entendo. De ler, a gente tem que se virar. Porque tem textos em inglês, em medicina é a maioria, e os livros em inglês. Então, aí a gente vira um autodidata, a gente se vira. Mas o ouvir, falar, era aquela dor, mas aquela dor ficava lá. Queria muito, é legal. Nossa, queria tanto entender essa música, esse filme. Que legal, que inveja dos colegas, inveja branca, né? Eu queria que ele tivesse, mas eu queria ter também. Sim. Dos colegas que ouvem a música, cantam a música, que entendem o filme. Nossa, nem precisa de legenda, que legal. Mas aí a vida vai indo, o inglês vai ficando mais necessário. Então, você começa a ir para congressos internacionais e não tem tradução, não é em inglês. Quando tem tradução, é para o inglês. Né? Então, você vai na França, a tradução é para o inglês. Você vai para você vai em Praga, né? Foi com um congresso europeu lá, a tradução era para o inglês. E o americano, mas ainda a tradução para o inglês, como já é outra pessoa falando, tipo um italiano falando, tal, já não é a língua nativa. Você até entende melhor. Mas na hora que você vai para o inglês americano, que é a língua dele, eles falam com desenvoltura, aí você vai num super congresso, você vai vendo os slides, você entende, aí todo mundo rindo da piadinha do cara, assim, que eu não entendi a piadinha. E todo mundo rindo. Você ri junto. Né? Para não ficar feio. Né? Mas você ri atrasado também, né? Só para disfarçar. E aí aquela dor, eu preciso. E aquela promessa, eu falo que tem as promessas de todo ano, né? Vou emagrecer, vou fazer atividade física, vou fazer inglês. Né? E eu falei, não, essas promessas eu vou tirar da minha vida. A promessa de atividade física eu nunca tive, porque eu fiz minha vida inteira, isso com medicina, sem medicina, pobre, rico, correndo na rua, andando a pé, e sempre teve. Mas a parte do inglês, eu falei, vou ter que dar um jeito. E começou a ficar muito importante. Até a hora que eu comecei... Aí piorou. Começaram a me convidar para dar aula em inglês. Aí lascou de vez, né? Foi. Então, assim, aí socorro. E aí foi de uma empresa que eu sou speaker. Eu sou a médica que dá aula sobre os produtos desta empresa, né? Tecnologia e produtos injetáveis, enfim. E um dos diretores da empresa falou assim, mas eu faço inglês, que era o Baltazar, né? Eu faço inglês com uma pessoa, e é legal. Eu falei, não tenho
tempo. Ele assim, não, mas com ele você vai ter tempo, porque ele faz aulas curtas online. 30 minutos. E aí eu falei, nossa, será que isso funciona? E eu inventei que eu queria de 1 hora, lembra? Já que a gente vai fazer. Mas não é necessário, realmente. E eu queria otimizar a coisa. Eu falei, nossa, então vou fazer enquanto eu faço bicicleta. Esteira não deu certo, porque faz muito barulho, mas a bicicleta rola. Sim. E no primeiro momento o Ricardo não tinha tempo para mim. Eu não comecei com o Ricardo. Eu comecei, que eu não vou lembrar mais o nome da pessoa, da Indonésia. Foi. Eu tinha uns professores lá da Indonésia, dos Estados Unidos. Você fez várias aulas com eles. Eu fiz, aí que eu não sabia mexer em Skype, é tudo aprendizado de vida. Claro. Tudo dava errado, não sabia, não tinha, não baixava, eu sou péssima em tecnologia. E aí, mas você vai aprendendo, você vai indo, a coisa foi, no fim, fui para o Ricardo, essa história já faz 6 anos? Quase 6 anos. Nossa, Sandra. eu ia falar que fazia 4. Não, meu filho, ele engatinhava lá embaixo da mesa. Eu lembro que ele ficava pequenininho lá do lado. Então, quase veio dirigindo o carro. Quase, mas um pouco minha segurança. Então, e aí a gente tem uma história aí. Mas antes de vir para as histórias, essa era a minha dor, que assim, não tenho cursos, não dou aula, mas entendo, dou aula. Me chamaram agora de novo, estou indo aqui daqui umas 3 semanas. E agora você vai dar aula, né? Vou dar aula, mas já fui para congressos na Coreia, já fui para a Indonésia, tanto em Jacarta quanto Bali, já fui para a Turquia, vou de novo. Então, agora já não me dá aquele frio na barriga, tipo, lascou, vou decorar o slide e aquilo que vai, tomara que ninguém faça perguntas, né? Sim. Já vou você sente à vontade, mais né? à vontade, claro, não é a minha língua, mas não está me tirando sono, não tem uma preparação. Não, com certeza. E eu nem preciso fazer a preparação, porque a gente está se preparando o tempo inteiro dia, aí, toda semana a gente está junto. Então eu consigo encaixar no meu dia a dia, se eu consigo, todo mundo consegue. Meia hora. Meia hora, 2 vezes por semana. Sim. Tenho colegas médicos que fazem, inclusive colegas que trabalham comigo. A doutora Patrícia, que dá aula comigo. Um amor de pessoa. Que a Patrícia também no inglês também começou a sentir muita falta, porque a Patrícia que virou um cargo muito importante numa multinacional, viajando para tudo que é congresso. Sim. Então, assim, eu preciso entender essa aula, que eu preciso fazer o resumo dessa aula, que eu preciso repassar essa aula. Você viu o vídeo que ela me mandou? Uma viagem que ela fez? E ela falou comigo, assim, a diferença do que foi o ano passado do que foi esse ano. O ano passado eu não entendia nada. Ela gravava a aula para depois pedir para alguém ouvir e traduzir para ela o que estava falando lá. Em algumas, claro, não todas, que seria impossível. E hoje ela entende. Sim. Então, assim, uma evolução. Comunica. Então, quem quer vai atrás. Sim, com como certeza. Como tudo, né? Quer fazer esporte, quer emagrecer, quer aprender uma nova língua. E só que às vezes o tempo impacta, né? O tempo é sempre tempo, vontade e parte financeira. Essas 3 têm que ser resolvidas, sim, né? E o medo, né? E ninguém vai ter medo de aprender inglês aqui no caso. Então, enfim. Então, essa é a minha história. Então, alavanquei, não pretendo parar, mesmo que ele abre mais bar, não sei o que. Agora vou mudar. Aqui eu tô. E porque eu preciso manter. Eu não sou disciplinada para assistir um filme em inglês, né? Então, e mesmo a questão do tempo, né? Eu não assisto nem em português. Então. Começa daí. Né? Eu não tenho esse tempo, eu tenho que fazer aulas, eu tenho que estudar, eu volto tarde da clínica, tenho um monte de coisa. Não dá para ser tudo. Então, eu falo, antes feito do que perfeito, não consigo fazer essa parte que seria ótimo para o meu improvement do inglês, mas a aula me mantém em atividade, sempre vai melhorando. Então, quando eu vejo, eu estou falando, veio uma namorada de um colega meu, que também sou speaker aí da empresa, e ela mora na Rússia. E claro que aqui a gente falou em inglês. Claro. E quando eu percebi, eu estava falando em inglês. Normal, sem fazer força. Sem. Então, assim, eu estava entendendo, estava falando de novo. Não é a língua nativa nela, não é a minha, mas assim... Normal. E ele falando tranquilo. Mesmo né? porque a gente sempre assiste os vídeos, eu procuro colocar vídeos com pessoas com vários sotaques diferentes, eu procuro colocar o chinesinho lá, né? Sempre põe, Vou fazer propaganda dele, o Dan Locke lá, né? O chinesinho, eu coloco lá o Phil Town, coloco, às vezes, a nossa amiga, sua amiga, minha amiga também agora, doutora Guimarães, nossa, deu um branco. Juliana também, Juliana, um amor de pessoa. Sim, a Ju, doutora Ju, está na dermoclínica, minha cria.
Ela adora você. Idem. Então, e ter esse contato com a língua, mas não é só o contato, não é só uma manutenção. Sim. Tem um aumento aí, então põe vídeo, discute o vídeo, conversa com o outro. Eu faço 90% das vezes individual, Sim. eu sozinha. Mas a gente sabe que o Ricardo às vezes pega aluno zerado, não sabe nem o verbo to nada. be, né? Não, nada. Então tem de todos os níveis, enfim. Mas eu queria que você contasse as histórias, Ricardo, suas histórias perrengues, suas, e depois a gente pode pôr histórias perrengues dos outros. Tá bom. Deve ter. Tem com certeza. E histórias boas, né? Por favor. Sim, com certeza. Histórias de sucesso no final. Bom, nos Estados Unidos, né, no início da década de 90, não existia internet. E eu me lembro que para conversar com os meus pais era carta, né? Então, eu mandava a carta e demorava 45 dias para a carta chegar no Brasil. Então, toda semana eu estava mandando uma carta e toda semana eles estavam respondendo. Isso aí não tinha internet, como eu disse, né? O telefone era o famoso DDI, Discagem Direta Internacional. Dinheiro de hoje eu não sei, deve ser algo em torno de R$15 um minuto. É um absurdo, né? Então não dá para você ficar falando. E como estava muito difícil, a família que eu morava era uma família boa, mas eu senti muito primeiro você choque, foi morar né? numa família que era cheia de meninas gordas. Sim, tinha um monte de menina, né? Tinha um monte de mulher na casa. E o quarto onde eu estava tinha umas 4 meninas, eram as irmãs. Era uma casa bem pequena, era um trailer, né? Mas foi legal lá. Foi legal. Eu me lembro que eu acordava de manhã elas saíam, né, para eu colocar a roupa para ir para a escola. A hora que eu ia tirar a camiseta, assim, eu batia a mão no ventilador de teto. Uma casa pequena, cheia de mulheres. Cheia, lotada. E eu, devido ao estresse todo, agora você consegue ver as marcas aqui. Lembra que eu tinha comentado lembro, com você? perdeu a digital. Olha aqui, ó. Tô vendo. E quase perdeu os dentes, né? Quase perdi os dentes, porque eu desenvolvi o bruxismo, mas era de um altíssimo nível. Ficava tudo mole. Se eu assoprasse, ia cair. E não é exagero. Com 15 anos. Com 15 anos não de se idade. arrependeu, não, Ricardo? Falou, quero voltar a socorro. Faria tudo de novo. Não, mas lá, naquele momento. Queria voltar. Mas eu sempre, na minha vida, eu começava alguma coisa, eu começava o judô, eu parava. Eu começava o inglês, eu parava. Eu começava a estudar guitarra, eu parava. Começava a estudar isso, eu parava. E eu me lembro que um dia chorando lá, meus dentes todos estourados lá, mole, a mão toda arrebentada, né, cheia de verrugas, sistema nervoso. As verrugas, não foi a desidrose, é verdade, foram as verrugas. Eu encostava, doía, encostava minhas mãos e qualquer coisa doía de tanta verruga que eu desenvolvi. A imunidade é lá pro pé. E eu chorando liguei pro Brasil e aí meu pai, volta embora, volta pro Brasil. A hora que ele falou, volta pro Brasil, eu falei, não vou voltar. Agora eu vou ficar. Seria uma frustração muito grande. Seria, mais uma. Eu parei tudo, vou parar isso também. O que eu vou fazer da minha vida? Alguém está se identificando, assim, que todo mundo tem história, assim, um pouco, né? Vamos falar a verdade. E aí eu fiquei, meu inglês melhorando, e vai se adaptando, né? Foi me adaptando. Tive vários amigos ótimos, amigos Aí nos você Estados foi Unidos. para uma casa que você não podia tomar banho, era isso? Assim... Era bem... Eles não estão ouvindo, pode falar que você enganava e tomava banho. Eu enganava eles. A casa, ela... O pessoal simples, humilde, né? E porco. Essa foi a segunda casa. Essa foi a segunda casa. Tá. Porque eu não podia ficar na primeira. Era só temporário, né? Aí arrumaram essa segunda casa para mim. E essa questão financeira aí, eles colocavam as 2 meninas para tomarem banho na banheira, né? Sim, comum. Que é clássico, né? Comum. Aí saíam as 2 meninas. Você tinha que entrar na água suja das meninas. Aí entrava o menino depois. Ah, tá. Você era depois. Aí depois você era o quarto. Eu era o quarto. E aí o que eu tinha que fazer? Como as casas são de madeira, né, diferente de alvenaria daqui, o banheiro ficava em cima da cozinha e eu percebi que o cano, toda vez que liberava a água da banheira, fazia aquele no cano, né? Bom, vou ter que soltar a água devagarinho, eu solto a água para não fazer barulho, porque eles estão lá embaixo cozinhando, e daí eu encho de novo e tomo banho, água limpa. Isso é uma ideia. Enganando o estado do banho. Enganando o banho, 1 ano. Entendi. Mas teve muita coisa boa, né? A cultura americana é diferente.
Eu caçava muito, coisa que aqui a gente nem pensa em fazer. Não, a gente só vê em filme. Só vê em filme, né? A vivência é impressionante, né? Minha filha está indo agora, meu filho não teve muita oportunidade de ir, que veio a pandemia bem no momento. Sim, eu me lembro. Ficou tudo parado. Você chegou a dar aula para eles, Sim, inclusive. os dois. E a Bruna agora indo, né, pro Canadá, e aquela coisa, tá indo em céu de brigadeiro, né, com o Instagram, com o WhatsApp. Qualquer problema. Não são Wi-Fi. 45 dias para falar socorro, Nossa. né? Assim, oi. Vai ser muito legal para ela. Sim, experiência de vida. única. Mas quem não teve oportunidade, eu não tive a mínima possibilidade em infância e adolescência disso. Depois a vida começa a parar tudo para fazer intercâmbio agora. Não dá. Tira no pé, não tem jeito. Não dá. E aí essa história e a gente se encontrou, né, Ricardo? Sim, foi. E aí? Então, eu me lembro que você estava totalmente frustrada aí. Ricardo, já estudei com um monte de gente, várias escolas, não consigo aprender. E eu me lembro que você falou, eu quero inglês. Para que você quer aprender inglês, doutora? Olha, eu quero aprender porque eu participo dessas conferências internacionais e eu não entendo bolufa nenhuma. E aí eu, perguntando sobre como tá, me conta mais. E aí você falou que dava aula também, né? Aí eu falei, eu me lembro, isso há 6 anos atrás, eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer você virar uma médica internacional. Você vai dar aula de medicina em inglês. E você ficou meio assim e tal. E aí, depois de um tempo, eu me lembro, eu estava em Itupeva, na casa da minha sogra. Coreia? Isso, você estava na Coreia, exatamente. Aí, eu tô descendo as escadas do apartamento, uma mensagem lá da Sandra. Ricardo! Eu não vou falar as palavras que você falou. Pode falar. Não Eu pulava de uma cama na outra. Eu só me lembro. Você, o que você fez, cara? Eu tô aprendendo, eu consigo falar inglês, eu tô entendendo eu tudo. Pulava, cara, eu tava no quarto com 2 camas e eu pegava, eu mandei mensagem pro Eduardo, meu marido, e para você em seguida. E eu pulava de uma cama na outra assim. Eu consegui, eu dei aula, eu respondi as perguntas, eu não sei o que. Foi muito legal, me lembro. Eu nunca mais vou me esquecer desse dia. Porque o meu sucesso é o seu sucesso. Porque eu fui muito estressada. O pessoal falou, nossa, viagem longa, assim, não sei. Fui estudando a aula a viagem toda. Eu dormia, comia. Eu lembro, e eu estava muito ansiosa. Cheguei lá sem conhecer ninguém. Então, num país do outro lado do mundo, sem conhecer ninguém, né, numa cultura totalmente diferente, para dar uma aula que não era o meu métier de aulas, não era exatamente, nem em português era a aula que eu era acostumada a dar, de um produto que eles eram deles, mas eles não tinham experiência prática da coisa, mas eu tinha. Então, eles me chamaram e fui por essa empresa que fez essa conexão, que eu sou speaker e tal. Sim. E de lá... Fiz muitos contatos, e daí que eu comecei a dar aula na Ásia e tal, e aí a coisa foi da Ásia, que foi para Paris, porque um conhece o outro, conhece um, quer dizer, gostaram da aula, entenderam o inglês e convidaram e tal. E eu estava muito nervosa para a primeira aula, eram 3 dias na Coreia, eu falei que mais tempo dentro do avião do que lá, era 3 dias na Coreia e 3 aulas. E aí a primeira aula dei o recado, falei para você, nota 6,5, 7, dei o recado e tal. Mas aí teve a outra aula, aí a outra eu arregacei. Aí Legal. foi a que eu fui pro quarto e eu gritava. Aquela lavada de alma. Sim, consegui. E eu consigo. Então, e aí todo mundo consegue, né, Ricardo? Claro que consegue. As pessoas gostam de colocar bloqueios, né? Porque o não é mais fácil. Você desistir é mais fácil. Sim, tem as facilidades e dificuldades. Eu não sou uma pessoa com facilidade para línguas. Eu tenho uma facilidade biológica incrível. Eu transformo qualquer coisa em biologia. Eu explico política pela biologia. Entendi. Então, eu entendo doenças, biologia. Eu tenho facilidade de comunicação com tipo assim, pega uma câmera e vai falando. Eu sou extremamente extrovertida? Não sou. Mas... é para gravar, é para dar aula, lá em cima minha pulsação não sobe meio batimento, sempre foi assim. Mas tem uma dificuldade com tecnologia e tem a dificuldade com língua. Né? Eu vejo meu sobrinho, estudou no Porto Seguro, saiu falando alemão, foi fazer estágio na Alemanha. Aí foi fazer inglês, fez pouco tempo de inglês, já prestou Cambridge. Aí foi morar com o tio que é francês, né, mas mora no Brasil há muitos anos, saiu falando francês. Aí foi fazer um curso de espanhol, saiu falando espanhol. Falou, opa, eu não sou assim. Né? Então, existem dificuldades e facilidades, todo mundo tem,
né? Mas, de qualquer maneira, mesmo com dificuldade, não é fácil para mim. Vai indo no dia a dia, não é alguma coisa que eu me preocupo, eu coloquei no meu dia a dia. Mas tem gente que está no estágio ainda, que eu estava no estágio lá, quando eu estava em criança, tal, e que não foi fazer esse inglês que eu fiz quando tinha 15 anos, tal. E aí, esse dá para ajudar também, né, Ricardo? Sim. Eu tenho um outro caso aí também, por exemplo, o Alexandre Marinho. Vamos contar histórias tristes ou não? Não, história boa. História boa aí, ó. Para você que está assistindo aí também acha que não vai aprender, escuta essa. E seu filho fala, né? Eu tô vendo o Vitor aqui sentadinho, buddy. ele aprendeu falando, né? Nasceu falando. That's a very good boy that I have, thank God. Very good one. Eu lembro, ele era pequenininho, sei lá, 3, 4 anos, talvez. Não, Aí você desde que ele estava na barriga eu já falava. já falava inglês. E você dava as mensagens para ele. Espera um pouco, já vou, não sei o quê. Senta aqui. Ele entendendo tudo em inglês. Sim. Né? Hoje ele assiste vídeos aí, com 10 anos de idade, assiste vídeos na internet aí em inglês. Não tem problema nenhum. Inglês Então vamos fácil, para as né? histórias, testemunhos, Tá, né? legal. Vamos lá. Tem o Alexandre Marinho, né? Aluno meu até hoje. Inclusive fez aula aí com o nosso diretor aí, ó. Lembra do Alexandre Marinho, diretor? Lembra? Que aqui em casa todo mundo fez aula já com o Todo Eduardo, mundo. né? E aí o Alexandre, através do Paulo, que aprendeu comigo também, hoje dá treinamentos em inglês, trabalha aí na Ambev, dá treinamentos na área de TI, tudo em inglês. Tá super bem. Lembrando que eles autorizaram a falar nomes, cargos, funções, e Sim, depois a sim. gente vai pôr os testemunhos dele, né, Ricardo? Vai Com ser certeza, legal. com certeza. Porque é legal isso, a gente vê, porque a gente sempre acha que é com a gente, porque eu não vou conseguir, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho facilidade. É verdade. O outro vai, nossa, eu lembro de uma artista, não vou falar o nome, ela não falava nada de inglês, de repente eu vejo ela dando entrevista nos Estados Unidos, eu falo, que esse pessoal consegue? E caramba. É verdade. Aí tem que ir atrás, Tem que ir né? atrás. E o Alexandre, ele falou, pô, Ricardo, eu preciso desenrolar o inglês, vou fazer um intercâmbio daqui 1 ou 2 meses e... Eu falei, vamos conversar aqui primeiro. Comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, faz o seguinte, o que você quer? Para que você quer inglês? É para viagem, para trabalho? O que você quer? Cara, eu quero ser gerente de uma multinacional. Pouca coisa, né? Eu falei assim para ele, ó, então você vai cancelar o seu intercâmbio para você. Bom, resumindo, o Alexandre hoje, ele é gerente na Sinja, a parte financeira, contábil, se eu não me engano, e o cara desenrola inglês todos os dias com os americanos, entendeu? Faz aula comigo Quando ainda. a água bate no pescoço, E tem um bom um professor. amigo meu também, o Fernando Guilherme, ele começou esse ano comigo. Fazia as reuniões com os indianos e ele falou, Ricardo, eu fico fazendo mímica, eu fico que nem um bobo na frente. É que, na verdade, o inglês indiano é difícil, It's né? very good, my friend. O asiático não é fácil doido. também. Eu já caí na Coreia com aquele inglês asiático, não é fácil. E aí hoje ele... ontem eu estava dando aula pro Fernando, eu até fiz um print e eu mandei para minha mulher, para Flávia. Eu falei, dá uma olhada aqui, Fernando, vou mandar para você essa, hein? Você não sabia que eu tirei esse print, eu chorando. Ele estava chorando ontem. Igual eu faço os prints você falando, né? Aquelas caras e boca. Ele estava chorando, eu percebi, eu falei, ele está chorando. Emoção. Falei, e aí, como é que foi o vídeo? Me conta sobre o vídeo, aqueles videozinhos que eu mando. Ele falou, cara, pela primeira vez na vida eu assisti um vídeo sem legenda em inglês e entendi o vídeo. Eu não entendi certo, aí você me pergunta, fala o que você entendeu do vídeo. Ele assim, parabéns, esse vídeo é difícil, ninguém entendeu ainda. Foi. Você é minha cobaia, né? Eu sei. Os vídeos mais eu sou difíceis... cobaia de várias coisas. Os vídeos mais difíceis eu mando para você. É para você. Aí depois eu vou mandando para os outros. Eu tiro a base pela Sandra. Pois é, mas eu sou fiel, né? Vamos lá. E tem a Camila, né? A Camila é a paciente minha, né? Sim, a Camila de Limeira, e a Camila Reato. Isso, e a Camila, minha paciente há muitos anos, adoro a Camila. E a Camila falou assim, eu tenho uma viagem, é isso, para ir para os Estados Unidos? Sim, sim. E eu vou com minha mãe e com meu pai, e eles não falam nada de inglês, eu falo menos que eles. E eu preciso pelo menos pedir informação. Odiava inglês, a Camila. Isso, e ela falou assim, o seu professor dá lição? Foi a primeira coisa que ela me perguntou, assim, não, ele não dá lição, eu também não faria. Né? Ninguém faz lição. Porque eu não tenho tempo, né? Assim, eu ia tentar, porque eu sou assim, sim. morro, mas faço. Sim. Mas chega um momento que eu me estressar e falar assim, não está rolando, não consigo.
Não, porque se tiver lição, eu não quero. Eu falei, não, Ricardo não dá lição, Camila. Ela me perguntou isso várias vezes, até o dia que eu vi a Camila. A Camila entrou na clínica, não, com você. Eu falei, a Camila entrou. E eu tô vendo que, de vez em quando, ela entra comigo, que ela fica só como ouvinte, né? Que ela tem as aulas dela e ela entra como ouvinte para dar um plus, né? Algo a mais. Exatamente. E no começo ela ficava com aquela cara de ué, a gente tagarelando. Agora ela... E hoje, de vez em quando, você para e faz uma pergunta e ela responde. Ou seja, ela entende, né? Sim. Então, fora a Camila, eu tenho vários casos aí de pessoas que odiavam, que não acreditavam que aprenderiam inglês. E hoje, assim, Ricardo, eu gosto do inglês hoje. Como que você faz isso? É uma coisa gostar simples, ajuda muito, mas você vai precisar. Tem noção. Que não... Você se abre para o mundo. Você se abre para o mundo. Né? Se a gente vê quem não fala, não entende, se trava muita coisa, não adianta. É a língua que domina o mundo. Você gosta, não gosta, concorda ou não concorda. Eu falo que é igual a estética. Eu acho que estética, não sei o que, tá bom. É fundamental, né? Para o emprego, para a sociedade, relacionamento. Você está vendendo a sua imagem, né? Não tem jeito. Você pode gostar ou não gostar, né? É que a gente gosta, né? A gente gosta de se cuidar, mas assim, a gente gosta da gente. Mas, de qualquer modo, não concordo que o mundo tinha que ser assim. Tá bom, eu também não concordo. Mas não adianta. É importante. Em inglês, eu não concordo que o inglês tinha que ser a língua oficial. Tá, mas é. Eu também não concordo. Aliás, tem até uma piadinha que o pessoal faz. Quem fala 4 línguas é poliglota, quem fala 3 línguas trilíngue, 2 línguas bilíngue, e quem fala uma língua é o quê? Uma língua? Americano. Pior que você já fez essa piada, eu não guardei. Eu falei, puta, ele já fez isso comigo. Bom, enfim. E aí, qual que é o seu método, Ricardo? Claro que eu sei, né? Mas, assim, conta aí pro povo qual que... Milagre não tem, tá? Não vai fazer uma aula e sair falando. Não é assim, ó. Ele falou, estou há 6 anos, aí... eu já tinha uma base, mas tem gente que não tem base nenhuma e evolui, cada um com suas facilidades, dificuldades e necessidades e motivações. Mas o método, embora você vai se adaptando, você vai adaptando esse método a cada um, mas existe uma metodologia. Sim. Conta para o povo. Tá, vamos lá. A metodologia que eu utilizo, ela é baseada na conversação. Existe gramática, mas não é uma coisa pesada, tá? Porque tá todo mundo cansado desse negócio de gramática. Não sabe nem português direito, né? Então. Né? E aí eu consegui... Porque eu tive muita dificuldade, quando eu estive nos Estados Unidos, eu comecei a aprender e eu vi uma coisa que nenhum professor tinha me passado até então. E aí eu fui desenvolvendo aquilo, eu estou com 29 anos aí na área, e hoje eu parto do princípio que eu vou ali conversando, introduzindo eu desenvolvi um sistema para apresentar a gramática, o famoso verbo to be e tal, que ninguém aprende na escola. Rapidinho o cara aprende. Rapidinho eu falo, são 10 minutos, tá? Rapidinho minutos, mesmo. São 10 minutos. Você que está assistindo, você duvida, vai fazer aula comigo, você vai ver. E aí eu desenvolvi essa metodologia e funciona. E não tem livro nenhum. Não precisa de uma caneta, um papel? Olha, se você quiser, precisa. Senão não precisa. Eu gravo as aulas, o cara assiste as aulas depois. Né? E o que acontece geralmente? O cara... Ele fica meio assim, né? Ele faz, eu quero fazer 2 aulas por semana. Aí depois de 2 semanas, 90% dos alunos querem aumentar o número de aulas. Entendeu? E por quê? Porque funciona. Os caras veem que funciona o negócio. Para mim, o to be eu já fazia. Eu achava que era intermediário, o Ricardo fala, não, você não era intermediário, você era abaixo, mas eu sempre achava que eu era intermediário. E aí, para mim, já começou na conversação e os vídeos, né? Sim, que é bem legal. Vídeos, eu trabalho com vídeos curtos de no máximo 7 minutos. Dependendo do nível, eu vou subindo, né? Nossa, eu estou nos 7 minutos. As nossas aulas praticamente quase nunca tem os vídeos. Agora né? Não está tendo mais vídeo mesmo. Quase nunca. Às vezes eu coloco um ou outro. Mas sabe que eu tenho eu salvo esses vídeos, né? Na intenção de um dia... Só na intenção, né? Por enquanto Ricardo. Mas eu tenho um grupo, eu comigo mesmo, que eu tenho todos os vídeos gravados e salvos. Eu tenho também. Então qualquer coisa eu perder o meu. De vez em quando eu perco tudo do celular. Tá, e aí tem então alunos em vários níveis, metodologia que funciona, anos de estrada, eu estou aqui para comprovar, tem um monte de conhecidos nossos que fazem, tem histórias perrengues, tem histórias de sucesso, todas suas e dos alunos. Sim. E aí a gente tem uma novidade que nos motivou a fazer
esse podcast num domingão, né? Sim. E essa novidade, tcharam, né? A gente vai falar que... essa novidade, a gente vai falar que quem está iniciando vai ter um presente do Ricardo. A gente pode chamar de presente, né, Ricardo? Porque, às vezes, isso vai ajudar quem está começando antes de começar exatamente com você. Você vai começar até... Sim. Embasado na minha história de gravar aula para os médicos, a gravar aulas, Sim, agora a gente deixar aulas gravadas. Fale disso, por favor. Isso. Aulas gravadas, né? Para iniciantes, para você aí que nunca estudou inglês ou estudou e está frustrado, nunca conseguiu aprender, dessa vez você vai aprender, tá bom? Você vai aprender inglês, assim como está aqui a doutora Sandra, que aprendeu, várias outras pessoas, amigos dela também, que estão aprendendo. Eu vou gravar essas aulas, né, para iniciantes, vão ser vários módulos, vai ser um valor acessível, porque eu quero que todos aprendam. Usando a sua metodologia. Minha metodologia. Nenhum outro lugar você vai conseguir achar isso daí, porque foi eu quem desenvolvi, tá bom? Então, vale a pena. Eu acredito que daqui a um mês aí já vai estar na plataforma, aí a gente divulga para o pessoal, para todo mundo aprender inglês. Assista o primeiro módulo, só o primeiro. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui, que assistiu o primeiro módulo, vai querer continuar, porque o sistema funciona. E por enquanto é só para os iniciantes. Por enquanto é só para iniciantes. Quem já faz assim como a gente, vai continuar com o Ricardo online ao vivo. Mas eu estou pensando em... assim, a gente vai ficando velho, né? Então a gente tem que deixar alguma coisa. E o que eu vou deixar? Esse sistema que eu aprendi. Sabe por que eu estou com isso aqui na mão? Verdade. Eu tô com isso aqui. Porque você é fanático por isso. Então, mas sabe por quê? Porque eu sempre desistia das coisas. E quando era pequeno, eu tinha, quando era pequeno, né? Então eu sempre achava que isso aqui era uma coisa absurda que eu nunca aprenderia na minha vida. E hoje, né, como você pode ver, né, tá aqui, ó, deixa eu só terminar aqui rapidinho, para mostrar para todo mundo que nada é difícil. Tudo que você treina, você aprende, tá? Então, ó, eu resolvi brincando esse negócio. É muito fácil. Qual é o problema? O problema é que as pessoas colocam um bloqueio de eu não vou conseguir, isso é difícil. Por isso a analogia desse cubo, que é um 5x5, que, né, é extremamente difícil, para quem não sabe. Mas é para fácil. mim sempre fica faltando um. Mas então vamos lá. Ó. Não me faz fazer isso não. Olha, ó, só uma cor, eu só tirei o vermelho do azul aí, ó. Tenta pôr aí. Não. Já correu, já correu. É que isso não vai impactar na minha vida, mas quando eu fazia isso, sempre sobrava um. Queria tacar isso na parede. Como chama isso aqui em inglês mesmo? A gente chama de puzzle, né? Que é um quebra-cabeças. Tem gente que chama de cubo, né? Então é fácil, uma coisa fácil. Assim tira como... aí, eu não vou, senão vai acabar o podcast, eu vou estar lá. O vermelho e o azul, hein? Vamos lá, então. Rapidinho, ó. Opa, não erra não, hein? Senão vai ficar feio. Olha lá quantas voltas que dá, meu Deus amado. Quem não tem as mães não entra não, hein? Então, na verdade, isso daí é motivação. Tipo, você tinha um objetivo nisso aí. Você começou a me irritar, eu joguei pela parede e foi, isso né? É coisa de gente louca, tá? É coisa de gente louca só. Mas não, persistência é muito legal. Bom, então vai ter as aulas gravadas, vão estar na plataforma, mais para pegar os iniciantes, que depois os iniciantes vão loguinho com você, né? Mas eu estou pensando em desenvolver já um outro curso, que são mais dicas para quem quer aprender, que já tem uma noção, que queira... Nossa, eu tenho uma noção, mas eu estou parado aqui, eu não consigo subir o próximo degrau. Né, para o cara conseguir subir sozinho. Porque tem uns segredos. Entendi. Você vai me passar esses segredos, né? Eu vou. Tá. E, bom, aí o que a gente, então, está aqui? Tá conversando sobre além da dermato, né? Então, a ideia foi... Como o Ricardo está lançando essa plataforma de cursos, eu tenho plataforma de cursos para médicos. E aí, nas conversas, que na aula de inglês, a gente vira... É psicólogo, né? A gente fala de tudo, fala da vida. Fala o dia que está bom, o dia que está ruim, o dia que está perrengue, o dia que está feliz, verdade. Compartilha tudo. E as ideias, e até a história, né? O compartilhar. E aí que a gente está fazendo isso aqui também. Então, ele falou, não consigo mais... ter aluno. Eu cheguei num topo que eu não estou mais... Eu estou o dia inteiro com aula de manhã, tarde, de noite, inclusive domingo. Você deve ter desmarcado aluno para vir para cá. Eu tenho aula, eu trabalho 7 dias por semana. Então,
Aí ele falou assim, como que são suas aulas? Como que você faz? Eu falei, é uma maneira de eu abranger. Eu também não consigo ficar fazendo workshops na clínica ou ficar dando aula toda hora. E aí a gente deixa gravado, né, o fellow gravado, com várias aulas para os médicos seguirem, enfim. E aí eu consigo fazer a mentoria. Mentoria, sim, uma vez por mês. E deixo um grupo de WhatsApp que a gente vê. Hoje uma já me acionou umas 3 vezes. De uma complicaçãozinha aí de um procedimento, e a gente conversando. Essa assessoria eu consigo, mas aquela coisa de estar fazendo aula toda hora, o online veio para ajudar, né? Uma coisa que a pandemia me motivou e veio uma coisa de bom, né? Tudo tem a parte ruim e a parte boa. E aí a gente resolveu, então, aqui abrir hoje e compartilhar isso. O Ricardo está lançando, então, essa plataforma legal para quem quer começar. Então, para quem tem dificuldade, é legal, porque ainda por ser aula gravada, você pode assistir a hora que você quiser, tem essa facilidade. Eu gosto, eu compro muitas aulas gravadas para mim de várias coisas. E aí a gente está dividindo com vocês, a gente vai ter outros podcasts com outros colegas sobre outros assuntos. E aí, se vocês quiserem, siga o Ricardo. Eu coloquei no meu stories lá, eu sempre marco o Ricardo, a gente faz aula, estou marcando, a gente está sempre junto, qualquer coisa, fala comigo. E, Ricardo, então, um take home message aí, o que você tem que falar aí pro povo? Eu acho que fale olhando para a câmera, fale para eles. Pela minha experiência, onde Deus está me colocando, onde Deus me colocou e vai me colocar, é insistência, né? Insistência. Não existe nada difícil, nada impossível. Eu sou prova disso, você é prova disso, eu tenho vários alunos que são prova disso. Então, tire o bloqueio da sua mente, tire o não, né? O não já é seu, corra atrás do sim. A hora que você correr atrás do sim, vai ser difícil? Vai doer? Vai, mas você vai conseguir. É isso, gente. A gente se encontra no próximo Obrigado MiCast. pela oportunidade aí. Imagina, bem-vindo sempre, pessoal. Ricardo. Muito obrigado. Depois vocês me contam como que foi, o que vocês estão achando das aulas. Legal. E aí, acompanha a gente vai ter outros MiCasts e a gente vai falando isso nos nossos stories também e aqui no YouTube. Tchau, tchau. Legal, valeu.